Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso mini curso de Ruby e hoje eu vou ensinar para vocês sobre estrutura de dados de coleção de elementos. Esse material aqui da aula 5 ficou muito grande, então eu vou ter que dividir ele em duas partes, poder explicar tudo direitinho. Nessa primeira parte a gente vai ver mais sobre variáveis e escopos e na segunda parte eu entro mais em detalhes mesmo sobre a parte de estrutura de dados de coleção de elementos. Eu recomendo que vocês revejam as aulas anteriores antes de prosseguir, que vocês frisem bem a matéria. Essa primeira parte da aula 5 pode ver tranquilamente, mas antes de entrar na segunda parte, revejam essa primeira parte da aula 5, revejam a aula 4, a aula 3, porque quando for entrar em array, que é a manipulação de estrutura de dados, já vai ser uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais puxada. Eu tentei simplificar no material, tentei deixar ele mais didático possível, mas ainda assim pode ser um pouco confuso. Envolve algumas coisas de classe, envolve algumas coisas da próxima aula, aliás. Eu vou ter que puxar uma parte da próxima aula, explicando aqui de uma vez. Não é uma coisa muito complexa, mas é uma parte que está na aula 6. Revejam o material, estudem, revejam as videoaulas, façam os exercícios para poder praticar, poder treinar. Que quando chega na parte de array, isso é muito treino, é muito puxado, e eu acabei até pegando para passar mais exercícios dessa parte. Então as videoaulas, os exercícios da videoaula 5 são maiores, eu coloquei 10 exercícios e eu tive que colocar os exercícios da parte 1 no final também. Só depois de passar a parte da videoaula 2 que dá para fazer esses exercícios completamente da aula 1, porque querendo ou não, tá aqui na estrutura de dados por algum motivo, e é porque tem uma certa ligação. Os exercícios que eu passei dessa matéria, elas estão interligadas. Então eu passei já voltado para essa parte principal, que é o array. Todos os exercícios que tem aqui dentro da aula 5 tem relação com a parte 2 da matéria. Então, sem mais delongas, eu vou começar a videoaula. O conteúdo aqui eu vou dividir em 3 partes: a manipulação de variáveis, a classe array e a classe set. Manipulação de variáveis vai ser só a parte 1, vai ser só isso. A parte 2 da aula que vem vai ser classe array e classe set. Vou dividir desse jeito, ficou dividido, ficou mais fácil. Em Ruby, as variáveis elas são mais fáceis de ser manipuladas, porque elas são mais flexíveis, são mais simples, e ao decorrer da explicação aqui isso vai se tornar mais claro. Além disso, também as variáveis em Ruby elas possuem escopos diferentes, então dependendo de onde elas estão sendo declaradas e dependendo do nível de acesso que você vai querer que ela tenha, elas vão ter formas diferentes de serem declaradas, vão ter escopos diferentes. Dentro de manipulação de variáveis a gente tem máscara, enumeração, escopo, tipagem, correção, leitura de teclado e os escopos em si. Vamos lá. Máscara. O que é máscara? A máscara ela serve para você estruturar uma entrada de valores. Então você deixa ela no formato específico. Você consegue formatar ela. Mas como assim? Por exemplo, o número de telefone. Então você consegue colocar ali usando máscara. Coloca aqui o cifrão S, que ele é usado para string, puxar string. Então aqui você não define quantas variáveis está aqui. Você está falando aqui tipo assim, abre parêntese, vai ter um string aqui de tamanho indefinido, fecha parêntese,
espaço, você vai ter outro string, um tracinho de menos e mais string. Então você definiu uma máscara para ser utilizado. Então ele é como se fosse uma forma para estruturar alguns dados que você vai querer entrar. Então você pode usar isso para telefone, para documento. Ele serve para padronizar os dados que são mais estruturados. Enumeração. Enumeração, ele pega um conceito que a gente vai ver mais para frente, que é um tipo de variável que a gente chama de constante, e ele serve para você poder definir algumas variáveis que não necessariamente elas são constantes diferentes. Você vai usar elas dependendo do contexto que você precisa, você vai usar elas de uma forma diferente. Então, por exemplo, você pode pegar os dias da semana e definir eles como números. Você pode fazer isso. Então você pega, sei lá, janeiro, você vai pegar os meses e definir eles como números também. Então, janeiro, eu quero enumerar os meses, então eu vou colocar janeiro, mês 1, fevereiro, mês 2. Então, a enumeração ela serve para isso. Você consegue pegar, dependendo do contexto que você precisa, você consegue pegar uma variável, no caso não é uma variável, porque é uma constante aqui, você consegue pegar algo que seria uma variável, uma definição e manipular ela de uma forma diferente. Para usar a enumeração, mas de forma geral as constantes, é bom você colocar elas dentro dos módulos, no caso chama módulo, em Ruby, que elas ajudam a evitar conflito de constantes com o mesmo nome, que quando fala ali, primeiro eles agem como namespace. Quando fala isso, eu estou querendo dizer que eles evitam conflito entre variáveis com o mesmo nome. Você consegue criar uma identificação, mesmo que tenha o mesmo nome, elas têm uma identificação diferente, por causa do módulo, entendeu? Assim fica mais fácil de evitar conflito, de evitar problemas mais pra frente. Eita, peraí que dá uma travada. Então aqui a gente tem um exemplo de enumeração, que são os status. Para definir um módulo, você digita module e o nome do módulo que você vai criar. Que no caso aqui eu criei o módulo status. Então você tem a constante pendente, em andamento e concluído. Cada uma delas vai lançar uma mensagem diferente. Então geralmente você vai criar enumeração ou para enumerar, que nem eu disse, por exemplo, os dias de semana, os meses do ano, que você vai associar a palavra com um número fixo, que geralmente vem atrelado a ela, ou então você vai usar para enviar uma mensagem. Então, por exemplo, um dos exercícios que eu passei, que está lá no final do material, envolve isso, que é parecido com um dos status que estão aqui. Que é para você também pode criar enumeração para lançar mensagens. No caso do exercício que eu passei, eles vão ser mensagens de erro, não de erro, mas de validação. Tipo o status que está aqui. Então aqui, por exemplo, tem pendente, vai lançar uma mensagem que está pendente. Em andamento, vai lançar que tem andamento. Concluído, vai lançar que está concluído. E aqui embaixo está a utilização dessa enumeração. É uma forma, é só um exemplo para mostrar como é que você pode usar ela. E no final ali eu coloquei um puts diretão, que é a tarefa. Então eu esqueci de colocar ali. Não sei que a tarefa está e o status atual. Aqui no exercício aqui ele está recebendo um status em andamento, mas eu poderia criar um método para verificar como é que está o status do produto que está
para ser fabricado, ou alguma coisa do tipo, e esse status atual receber ele. E no puts ali no final, imprimir ele direto. Ele é mais direto do que usando esse case. Só que o case aqui ele é desnecessário, mas ele é visualmente mais interessante para conseguir entender, para conseguir visualizar melhor a parte de enumeração. Dando continuação, tem a parte de scopes de declaração de variáveis, e em Ruby então aqui o escopo ele está relacionado ao nível de acesso de variáveis e métodos. Então o que é o escopo? Ele é uma diferenciação de nível de acesso de uma variável ou de um método. Eu vou trabalhar só com as variáveis, não vou mexer com os métodos, escopo de método não. Tem uma parte mais pra frente que é só de escopo. Daqui a pouco a gente chega lá, então vai ficar mais fácil de entender o que está querendo dizer. O escopo é basicamente isso, ele vai definir a visibilidade e o acesso de uma variável e de um método. Essa parte que eu vou ler, porque é mais dado mesmo, então é mais rápido só ler mesmo. Ruby adota a filosofia Convention over Configuration, que é a convenção sobre a configuração ou programação por convenção. É um método de desenvolvimento de software que busca diminuir o número de decisões que os desenvolvedores precisam tomar, visa ganhar simplicidade sem perder flexibilidade. Então, eles são, em outras palavras, essa filosofia ela é menos rígida. Então, o Ruby ele é menos rígido que o Java, por exemplo, que é tudo muito bem declarado, é tudo muito bem definido. Então, você precisa seguir aquela conversão ali direitinho para poder ser estruturado. Aqui em Ruby ele é mais flexível. Então, você consegue pegar uma variável de um tipo e tornar ela de outro tipo. O que vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco. Eu vou dar um exemplo. Aí aqui tem tipos de declaração de variável, que é a declaração explícita, quando você coloca a variável recebendo o valor que você vai querer passar para ela. E tem a declaração implícita, que é quando você agrupa as variáveis separadas por vírgula e também agrupa os valores que você quer passar para eles, separado por vírgula. Então essa daí já é uma declaração mais implícita. A tipagem de variáveis. A tipagem de variável ela serve para você dar um tratamento mais adequado. Então, dependendo do tipo da variável, o tipo que a variável for, você já consegue trabalhar com uns presets, algumas estruturas já prontas de como trabalhar com aquele tipo de variável. Então, por exemplo, você tem formas de trabalhar com strings, tem formas de trabalhar com inteiro, formas de trabalhar com booleano. Então, quando você tipa as variáveis, quando você define tipos para elas, fica mais fácil de você estruturar o que cada uma vai fazer. Classificando elas em tipos diferentes, fica mais fácil de lidar com elas, de manipular elas. E existem dois tipos de tipagem. Não é quantas tipagens tem nem o que elas são. É a classificação de tipagem, tá? Elas podem ser classificadas como estáticas ou dinâmicas. A tipagem ela é estática quando a variável que você está passando ela vai ser definida. Ali, na hora que você for criar ela, você vai definir o tipo dela e ela vai ser daquele tipo. Até ela morrer, vai ser daquele tipo. Isso é uma tipagem estática. E tem a tipagem dinâmica, que é a variável em tempo de execução que ela vai ver o que ela vai fazer. Então ela vai mudar dependendo do que você está trabalhando com ela. Então se você passa um string para uma variável dinâmica, ela vai ser string ali. Aí você passa um inteiro para ela, agora ela é um inteiro. Então ela vai se adequando ao que está sendo passado para ela. Ela é mais flexível.
Em Ruby, a gente não tem os tipos primitivos. O que são tipos primitivos? São esses tipos que eu estava falando aqui agora. Que é, por exemplo, string, inteiro, booleano. Em outras linguagens, como o Java, eles são muito bem estruturados. Você pode chamar uma classe integer, você pode chamar a classe float, tem todas as estruturas deles lá. Eles são tipos primitivos? Não, são as classes para você poder manipular. Mas, por exemplo, você tem o int, o float, antes da variável que você coloca eles. Esses são os tipos primitivos mesmo, você tem que definir eles. Então, você coloca lá boolean resultado. Então, o boolean ali, ele é o tipo primitivo. Int é tipo primitivo, float é tipo primitivo. Então, em Java consegue ver isso melhor. Eles são estruturados ali, tem uma execução mais rápida e eles não funcionam como classes. Os tipos primitivos não são classes. Integer é uma classe, ele está no nível mais alto, então ele tem um tempo de execução mais lenta, porque tem que acessar mais informações. O int, ele é um tipo primitivo, não é uma classe, não tem objetos, então ele é um tipo primitivo mesmo. Em Ruby, a gente não tem tipos primitivos. Todos esses aqui que estão escritos aqui embaixo, eles são tipos básicos de dados, então tipos fundamentais de dados. Então eles são classes para organizar as variáveis. Elas não são totalmente a Deus dará. Tipo assim, a variável ela não tem tipo primitivo, então ela não tem estruturação nenhuma. Então ela vai ver que ela vai pegar ali e vai manipular tudo igual. Não é assim. Esses tipos básicos de dados, os tipos fundamentais de dados, eles vão organizar eles vão organizar em grupos diferentes. Então cada um desses tipos básicos de dados, eles são classificações diferentes e eles vão trabalhar com a variável de formas diferentes. Então eles têm as estruturas deles ali. É parecido com as classes, por exemplo, do Java, de integer, essas classe float. Então ele funcionaria mais ou menos nesse nível. Não exatamente igual, mas é mais ou menos nesse nível. Ele vai lidar com os valores de uma forma mais estruturada. Só que eles são classes. Tudo em Ruby é objeto e classe. Método não é, mas tipo assim, qualquer declaração que você faz ali, ele é tratado como objeto e classe. Então, esses tipos fundamentais, eles são classes, não são tipos primitivos, eles são tipos fundamentais. Eles vão ser trabalhados para poder estruturar as variáveis. Aqui está um exemplo para você poder entender como funciona cada um deles. Eu não vou perder tempo explicando o que é integer, float, string. Então aqui o exemplo aqui talvez fique mais visual, para caso você tenha esquecido o que cada um é. Coerção. Coerção, ele é a mudança de tipos. Então, por exemplo, você está querendo passar uma string para uma operação com inteiros. Então aí você já não consegue passar uma string diretamente ali. Ele vai dar erro. Você está fazendo uma operação com inteiros e coloca um string ali no meio. São tipos diferentes. Então aqui, por exemplo, que eu falei aqui dos tipos fundamentais de dados, você está trabalhando com os integers ali na manipulação, na operação. Aí você passa um string, eles lidam de forma diferente com as variáveis. Se você fizer isso, vai dar erro. Então a coerção ela é para você poder converter a variável que você está passando ali para o tipo certo, para o tipo que você está querendo. Então, por exemplo, aqui tem o ponto to_s, que ele geralmente vai seguir essa estrutura, que é ponto, to, underline, e a primeira letra da classe que a gente está mexendo, dos tipos básicos, dos tipos fundamentais.
Então, por exemplo, aqui ele está passando para string, começa com S. Então o data dia ali vai ser convertido para um string, o data mês convertido para string, e assim por diante. Aqui embaixo, o range, eu vou explicar agora de uma vez, a gente vai mexer com isso em array lá, mas o range, eu vou explicar mais ou menos, eu vou deixar eu explicar depois direitinho na aula de array, mas aqui ele tá criando um vetor com os números de 1 a 10. Dentro do range vai ter os números de 1 a 10. Que nem tá na parte aqui, ó. Nessa parte aqui no comentário. Que tá os números aqui bonitinho. Isso aqui tudo tá dentro do range. Eu vou dar mais detalhe depois. Então aqui, ó, você usa o range, pega todos os números. E aqui é o ponto to underline a. Vai converter ele para um array, para um vetor. Então, quando você usa o ponto to underline a, ele vai converter aqueles dados ali para um vetor. E aqui para reconhecer o ponto to underline a, ele vai ser parecido com o que foi mostrado antes, nessa mesma aula, que é o tipo de declaração implícita. Você coloca as variáveis separadas por vírgula e depois você coloca os valores que vai passar para cada uma separado por vírgula. Então o ponto to underline a, ele vai separar esses valores, vai separar esses objetos, no caso, vai separar esses objetos em posições, separados por vírgula, parecido com essas declarações implícitas que a gente viu ali atrás. Continuando, aqui tem mais um exemplo, que agora eu uso o ponto to underline i, que converte para inteiro, e o ponto to underline f, converte para float. Então aqui tem que tomar cuidado, que eu coloquei esse exemplo de propósito. Aqui, ó, explicando como funciona esse exercício. Você tem um valor aqui, que ele é um float, tem um ponto aqui, ele é um número quebrado, é um float. Você tem a dívida aqui, que ele é um string. Então o que eu estou fazendo aqui, ó, é como se fosse o seguinte, vamos fingir que eu estou querendo pagar uma conta. Vou pagar uma conta com Pix. Então eu digito lá na barrinha lá do aplicativo o valor do pagamento. Aí ele vai ver, quando você passar a chave do Pix lá, ele vai identificar quanto você tem que pagar, então seria o valor aqui no caso, e ele vai fazer a comparação aqui, ó. Se o valor for igual à dívida, você vai chamar o pagamento, para você conseguir realizar o pagamento. Em Ruby você consegue fazer essa comparação direta, você não precisa converter um string para float ou para inteiro para ele conseguir comparar as duas para ver se são iguais ou não. Você pode fazer a comparação direta. Se isso aqui é bom para ver isso também. Então aqui em pagamento eu passo a dívida como parâmetro e aqui dívida aqui foi chamada de preço ali em cima. Eu mudei o nome aqui propositalmente. Então, tipo assim, o que passa aqui embaixo não necessariamente tem o mesmo nome do que recebe lá dentro do método. É só bom lembrar disso quando for mexer com programação e tudo mais. Se você já viu outras linguagens antes, você já está mais familiarizado com isso. Mas aqui eu vou, dentro do pagamento, ele vai puxar o saldo, que eu defini como um valor fixo. Então você tem R$15 na carteira. Então aqui ele vai pegar o saldo e vai subtrair do preço. Então é importante você ver que a dívida que ele é um string, ele é um string. Então você passou o preço aqui, recebeu um string, você tem que converter ele. Operação entre inteiro e string ou float e string não dá certo, ele não vai fazer a operação. São tipos diferentes e ele não consegue lidar com esses tipos. Então você tem que converter. Só que olha só, se você converter o preço para inteiro, não vai dar errado.
O código não vai acusar que você fez alguma coisa errada, porque tem como você converter ele para inteiro. Ele é um valor numérico, então você consegue converter ele para inteiro. Só que aqui faz o que chama de truncamento. Você pega só as casas inteiras do número. Então aqui, ó, o que era 9,25 passou a ser 9. Então você vai fazer a operação, vai dar que o seu saldo agora é 6. Você vai passar a operação aqui, o saldo vai receber a operação. Então seu saldo agora é 6. Aí agora vamos ver aqui, ó, usando o float. Então o ponto to underline float, você vai manter os valores depois do ponto, os valores quebrados dele. Então aqui, ó, o seu saldo agora é 5,75. Então você tem que tomar cuidado. Isso aqui, a IDE não vai acusar erro, mas é uma coisa que você tem que estar ciente, você tem que estar ligado, tem que prestar atenção. E então que ele vai realizar o pagamento e tal. E se não for igual, então se, por exemplo, eu digitei um valor que não é o valor da dívida, posso ter digitado mais, digitado menos, tanto faz. Ele vai mandar essa mensagem aqui falando que o valor está incorreto. E se fosse eu criar um código completo, eu ia pedir para você digitar de novo. Então é só um exemplo básico para poder entender como é que funciona. Vai ver isso mais lá para frente de novo, vai ter mais coisas relacionadas a essa conversão, até porque toda hora você vai estar mexendo com manipulação de variáveis, então é muito importante entender essa parte aqui de manipulação, da parte de correção de variáveis. A próxima parte é leitura de teclado. Então a leitura de teclado basicamente é você, na hora que você for executar o seu código, você vai pedir para o usuário digitar algum valor. Então ele digita, aperta Enter e o computador vai receber esse valor. Isso que é a leitura de teclado. Para você fazer a leitura em Ruby, você vai usar o método gets. Quando você usa o gets puro, ele vai puxar junto o /n, que é a quebra de linha. Então se você só usa só o gets, ele vai pegar o que o usuário digitou junto com o /n. Tá vendo aqui, ó? Um exemplo básico aqui, ó. Você vai falar, digita alguma coisa, digita algo. Aí a variável entrada vai receber o que foi digitado mais /n. Que o get sozinho ele vai ser assim. Então aqui depois ele imprime o que foi dito com /n no final. O chomp. O chomp ele serve para você tirar o /n. Então ele vai pegar só o que foi digitado. Então o chomp aqui ele é um método gets. Como eu falei de novo, você vai usar a coerção. Vocês iriam ver a correção de novo, que já está vendo aquela aqui de novo, que é para essa parte aqui do gets, que se você quiser passar diretamente, então você vai converter diretamente o que foi digitado pelo usuário. O que ele for digitar, o computador vai receber como um string. Então se você quiser converter ele, você coloca depois do chomp, você coloca um ponto to underline e o tipo que você quer. Então float, boolean, integer. Então aqui você vai colocar a letra inicial dele. Então você coloca I, coloca F e assim por diante, coloca B. E aqui ele imprime o valor, imprime o que foi digitado. Então aqui, ó, a entrada vai receber um inteiro. Nos outros dois a entrada vai receber um string. Vamos lá. A parte de escopos que eu tinha mencionado antes. Então, como eu tinha falado, o escopo ele estrutura, ele vai ver a visibilidade e o acesso de variáveis e métodos. No caso que a gente vai trabalhar somente com variáveis, e elas são desses tipos que estão aparecendo aí. Como pode ver, global, constante e constante global são as três últimas. E quando eu chegar nelas eu vou explicar mais ou menos, mas tipo, essa última aí não tem muita necessidade. A variável local, ela só existe dentro do método que ela foi chamada. Então você chama o método, sei lá, o método soma, aí você vai somar, passa como parâmetro A e B, aí você vai criar lá dentro uma variável que chama soma, que vai receber A mais B e vai retornar
esse valor do soma. O soma só existe dentro do método, que ele foi criado ali. Se você tentar chamar ele fora do método, não tem como, ele vai dar erro. A variável de bloco, ele está relacionado a laços, que vocês viram na aula 3, se eu não me engano, acho que é a aula 3. Eles funcionam mais ou menos como uma variável local, só que aí eles vão estar dentro de laços, então eles vão estar sendo chamados ali toda vez que o laço repetir. Eles têm um nome diferente, mas a estrutura deles é igual. Aqui na variável local, você só coloca o nome dela com letra minúscula. Legal. Variável de bloco, mesma coisa. É o nome dela com letra minúscula. E a variável de instância. A variável de instância, ela é uma variável local, só que de classe. A variável de instância, ela existe dentro daquele método que você chamou. Ela vai poder ser manipulada de dentro e tal, mas se você tentar chamar ela fora do método, ela não existe. Ela não existe. A variável de instância, ela funciona de forma parecida com a variável local, só que ela é uma variável que ocorre dentro da classe. Então, ela só existe dentro do método que criou ela. Se você tentar chamar ela fora disso, vai dar erro. E a forma de escrita dela é com arroba antes do nome, para poder identificar que ela é uma variável local de classe, dá para chamar assim. Você tem a variável de classe mesmo, que ela é uma variável que ela vai poder ser acessada ao longo da classe. Então, em qualquer parte da classe você vai poder chamar ela, em qualquer posição da classe você vai conseguir chamar essa variável, e ela vem com 2 arrobas. É basicamente isso. A variável global, ela pode ser acessada em qualquer parte do programa que você está montando. Então você pode chamar ela dentro de uma classe, pode chamar ela dentro do método, pode chamar ela em qualquer parte. Ela tem acesso total ao programa. E as constantes, a diferença delas para as variáveis, além da nomenclatura, que para você chamar elas por padrão você vai colocar pelo menos a primeira letra maiúscula, só que eu recomendo que vocês coloquem todas as letras maiúsculas, fica melhor. E elas, estruturalmente, é melhor você pôr elas dentro do módulo para evitar conflito, para evitar fazer o nome escape lá direitinho. Foi explicado antes. E as constantes, elas não vão, que nem o nome diz, elas são constantes. Então você não vai ficar trabalhando com variação de valores ali. Se você criou uma constante, é para ela ter aquele valor ali definido. Então você vai carregar aquele valor ali até o final do programa. É basicamente isso. Constante global, ele é a junção das outras duas que a gente viu, as duas últimas. Então elas são constantes que você consegue acessar elas em qualquer parte do seu programa. Eu só trouxe elas aqui porque estruturalmente a nomenclatura delas é melhor vocês colocarem elas com um cifrão na frente, quando elas forem precisar ser acessadas em todo o programa mesmo. Elas não são tão importantes assim, porque nem eu falei, aqui as constantes normais, elas podem ser acessadas em qualquer parte do programa, elas podem ser acessadas. Então, tipo, tem uma diferença sutil entre essas duas, mas se você quiser usar só as constantes normais, podem. As constantes globais não são tão importantes assim. Dependendo do programa que você montar, vai dar para entender melhor. Às vezes é só questão de estruturar mesmo o código, que fica melhor você colocar as constantes globais separadas das outras constantes, porque aí você consegue ver, as constantes globais, eu vou acessar elas em qualquer lugar. Agora as constantes que eu defini ali, às vezes eu quero uma constante para usar só dentro da classe, então eu estruturo elas dessa forma aqui e deixo as constantes do programa mesmo estruturadas dessa forma.
Então é mais por esses detalhes mesmo de organização, porque em questão de acessibilidade, de visibilidade, as duas são bem parecidas, bem similares. E aqui eu criei um exemplo aqui juntando o maior número de escopos que eu consegui. É um exemplo bem bobinho até, mas é só para poder visualizar melhor elas em execução, elas juntas e tal. E é isso, a primeira aula vou encerrar por aqui. Na próxima aula a gente entra em vetores, entra na parte de array e eu explico os exercícios que vão ser feitos, tem que ser feitos para ser entregues. Bons estudos e até a próxima.